Fala, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do Jornada do Franqueado, podcast aqui da Honest Market Brasil, a rede de franquias de mini mercados autônomos que mais cresce nesse país. É isso mesmo que você ouviu, 13º episódio, e eu tô aqui com dois convidados especiais. Sejam muito bem-vindos, Mônica e Luiz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Diretamente de São José dos Campos, né? Isso aí. São José dos Campos. Então, a gente vai falar bastante hoje sobre empreendedorismo, vamos falar sobre franquias, falar um pouco dos desafios e das oportunidades. Às vezes tem uma zona cinzenta quando a gente pensa o que é empreender aqui no Brasil. E vai ser muito legal poder aprender com vocês. Eu estou bem empolgado. Vocês estão empolgados aí pro papo? Sim, Bastante bora lá. empolgado. Vamos compartilhar tudo que é de bom. Bom, para começar esse bate-papo, eu sempre gosto de trazer uma pergunta que precede um pouco do momento de vocês entrarem aqui na Honest, né? Eu já conheço um pouco da história de vocês, pude acompanhar esses 1 ano e 8 meses aí de jornada, mas eu queria saber o que vocês faziam antes da Honest, né? Tem uma vida pré-Honest aí nesse... Ou se tem. E se tem, né? Conta para mim um pouquinho, né? E aí fiquem à vontade de vocês dividirem essas experiências, o que vocês faziam antes da Honest, para depois emendar aí a próxima pergunta. Bom, eu fui CLT durante 15 anos, trabalhei em uma instituição financeira e nunca tinha pensado em empreender. Assim, nunca foi um sonho, uma vontade, e eu sempre fui mais ali CLT. A maior parte da minha vida profissional foi dentro de oficina, concessionária. Trabalhei como mecânico e como vendedor de serviço, consultor técnico, né? Entendi. Então, como eu falei, minha vida toda praticamente foi no ramo automotivo. Mas sempre com a vontade de empreender. Você já tinha esse desejo? Inclusive, amigos meus, um amigo em específico, ele falou, pô, da época que a gente se conheceu, isso há 15 anos atrás, 18 anos atrás, você sempre falou que o seu desejo era empreender. Né? E hoje, aqui estamos. Aqui estamos. Eu gosto muito de entender esse pré, para ver se tem alguma relação, às vezes, com a família, com o amigo. Eu vou dar um exemplo assim, do Murilo, né? O Murilo, ele não teve ninguém assim próximo da realidade dele que empreendeu. Então, eu não tive pai, mãe que empreendeu, tio, nada disso, né? Todo mundo seguiu a trajetória que a grande maioria dos brasileiros segue, que é, poxa, fazer uma faculdade ou às vezes fazer um curso técnico e ir para a profissão direto, né? Ser CLT dentro de um lugar. Eu não tive isso. O que vocês acham que despertou um pouquinho esse desejo de empreender? Tem algum elemento assim que vocês lembram, que vocês queriam dividir aí? Olha, você falando agora, me veio em mente a minha família, comerciantes, né? Então, desde pequeno, eu vivi isso, né? Comércio, enfim, talvez essa liberdade entre aspas, né? Com a questão do tempo. Sim. Isso sempre me chamou a atenção. Então, eu acredito que esse tenha sido aí o despertar, o motivo para eu querer empreender, né? Então, eu acho que partiu daí. Legal. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas você falando agora... A influência ali dos pais, tal, nessa cena. Tios, avós. Sim. É porque a gente carrega, né? Tem alguns traços quando a gente começa a olhar para trás, às vezes é um pouco mais novo, mas você começa a resgatar, você fala assim, caramba, aquela situação talvez despertou. Exatamente. Em algum momento eu falei, caramba, eu quero empreender, eu quero ter a possibilidade de ter o meu próprio negócio. E contigo, Mônica, tem alguma lembrança nesse sentido? Ou você estava seguindo uma carreira, tô trabalhando como CLT, vou seguir para uma carreira para ser uma executiva dentro de uma empresa? Na verdade, foi no momento mais difícil ali da minha vida, mais delicado, que eu dei esse passo, né? Então, foram várias mudanças que aconteceram ao mesmo tempo, né? Eu saí do banco para a gente se mudar ali de estado. Você quer receber um lembrete? A gente voltou para São Paulo, né? São José dos Campos. Sim. E ali a gente... Você estava em outro estado, né? Quando a gente... Isso. A gente estava morando em Santa Catarina, em Joinville. E aí foi os dois, né, para São José sem emprego, recomeçar a vida do zero, né, literalmente. Então, ali eu me vi um pouco perdida, né,
devido a tantas mudanças que aconteceram ao mesmo tempo. E foi nesse momento mais difícil e mais delicado que eu dei esse passo. E eu sou muito grata, assim, porque foi a melhor decisão da minha vida. Então... Que a gente vai falar depois sobre um elemento que é coragem, assim. Eu vou trazer isso, mas assim, essa decisão de vocês, eu pude acompanhar um pouco dessa movimentação, mas uma decisão muito corajosa, assim, sabe? De embarcar num projeto desse, num momento desse. A gente depois vai explorar um pouquinho a questão da sociedade, né? Porque vocês são sócios de vida no projeto e o perfil de cada um, né? Nas interações eu via o Luiz sempre, poxa, a gente tem que fazer, vamos para cima, essa cabeça de, poxa, a gente tem que tomar risco, a gente tem que se desenvolver. Não que você não tivesse, mas você vem com um outro background, poxa, do planejamento, dessa segurança e conseguir tomar essa decisão hoje, depois de 18 meses, quase 2 anos de decisão, olhar para isso, né? Assim, o quanto que vocês conseguiram crescer. Você não conseguia imaginar, né? Hoje, olhando para trás, o que vocês estão fazendo, né? Uma coisa interessante. Foi tudo muito rápido, na verdade, né? Foi uma baita decisão. Eu acredito que a gente, mais ainda a Mônica, se libertou, porque tem alguns momentos da nossa vida que a gente acha que só tem aquilo, a gente não consegue olhar novos horizontes. Sim. Né? Eu preciso seguir esse caminho, a gente só vê aquela reta. A gente só tem uma lupa, né, às vezes, né? Você fala que eu só consigo ver isso, né? E é difícil, às vezes, também a gente se dá essa oportunidade, né? E, como ela disse, o momento que a gente vivia foi o momento certo para tudo acontecer, para tudo... Enfim, para tudo dar certo, que é o que está acontecendo hoje. E o mais engraçado que... Quando a gente voltou para São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar ainda de mini mercado autônomo. E a forma que aconteceu... Né? Pro estado. A forma que aconteceu foi muito engraçado, porque o Luiz estava trabalhando com uma pessoa que falou assim, poxa, por que você não fala para a Mônica, né, do mercadinho autônomo? Aí o Luiz veio com isso, eu falei, mercadinho autônomo? Como assim? Não sabia disso. E aí, na mesma semana... eu tinha um apartamento, né, em São Paulo, me colocaram no grupo do condomínio. Aí eu falei, nossa. Foi e aí, né? Coincidentemente, o síndico mandou um relatório lá do mini mercado. Prestação de contas. Aí eu falei, eu nem sabia que tinha um mini mercado autônomo lá no condomínio. E aí eu fui, né, olhei o relatório e falei, gente, como pode, né? Como pode? Eu nem estava sabendo, lá em Joinville, nem estava sabendo dessas novidades. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Então, eu fiquei 1 ano pesquisando, falando com a Honest, você também falei várias vezes, né? E só depois de 1 ano que eu resolvi, falei assim, não, eu tenho que ir com medo mesmo, estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. E vocês já tinham feito já um exercício grande, né? De estudar o mercado, de conseguir compreender. Foi 1 ano ali de estudo. E aí exatamente era a pergunta que eu ia linkar, né? Quando a gente toma uma decisão de empreender... tem duas principais avaliações que eu percebo. A primeira é o segmento que a gente vai atuar, que é olhar e falar assim, qual que é o segmento que talvez faz sentido a gente participar. E segundo dentro do segmento, qual empresa que a gente gostaria de investir. Eu não estou aqui para poder fazer o jabá da Honest, mas... Olhando o segmento, né? Vocês consideravam outra coisa? A gente não está nem falando da Honest aqui, mas assim, vocês consideravam algum outro segmento para poder investir? Eu sei que o Luiz trouxe essa ideia. Falei, beleza, mercadinho é uma opção, mas talvez uma cafeteria, um restaurante. Existia outras possibilidades nessa análise que vocês fizeram ou não? Ou vocês estavam, vamos fazer o mini mercado? Não, a gente estava focado no mini mercado. Quando a gente foi na feira, né, na ABF, a gente até chegou... pesquisar outros modelos, né? Sondar algumas outras coisas, né? Mas a gente estava bem focado no mini mercado, né? Porque eu vi que era um segmento que estava em expansão, né? Então, é um investimento que não era relativamente baixo, né? Sim. E é um modelo de negócio sem muitos custos fixos, né? Então, eu falei assim, bom, eu acho que nesse segmento a gente consegue embarcar, né? Legal. É muito interessante saber, né, um pouco de como que você está avaliando. Você já trouxe alguns elementos, né, de não ter custo fixo, né, começar um negócio já sem ter a pressão, né, poxa, vou pagar o aluguel, vou pagar funcionário, vou pagar isso, aquilo. Quando você empilha, você fala, cara, eu preciso no mínimo trabalhar 20 dias no mês para pagar só o fixo, para depois começar a ver o dinheiro e colher alguns frutos. Então, acho que
modelo tem esse elemento. Tem a questão, acho que, dos funcionários, né? Para quem já empreendeu, fica um pouco com o pé atrás, né? Poxa, você já teve um trabalhista, então, aí que não quer empreender com um funcionário. Então, o modelo mais enxuto, obviamente, quando você for escalar o nosso modelo, você pode prever até ter uma pessoa, 2 pessoas para poder ajudar, dependendo do tamanho da expansão. A gente vai falar um pouco sobre crescimento e expansão, mas acho que esses são elementos que fazem o nosso modelo ser atrativo. Por isso que eu perguntei se, além do nosso, vocês estavam olhando alguma coisa nesse horizonte também. E me tira uma dúvida. A gente falou aqui no começo, né, 18 meses. Vocês entraram na franquia há 18 meses atrás, foi isso? Eu entrei em agosto de 2023. Agosto de 23. Isso. E quando foi em novembro, veio a indicação do nosso primeiro ponto de venda. Entraram em agosto, então em novembro receberam a primeira indicação aí para abrir o primeiro ponto de venda, né? E aí foi um desafio, né? Porque mais um desafio. Mais um desafio, porque era uma substituição de empresa, né? Então, era um condomínio que, né, já tinha uma empresa. Tinha um mini mercado lá, né? Isso. Então, já operando. E era um container. Então, assim, a gente já começaria, vamos dizer assim, do jeito mais difícil. Do jeito mais difícil. Aí eu fiquei bem insegura, né? Novamente insegura, com medo. E aí o Luiz falou assim, Mônica, a gente precisa começar, né? De algum jeito, a gente precisa começar. Se essa é a oportunidade que está aparecendo, vamos agarrar e vamos fazer de tudo para dar certo. E aí inauguramos em janeiro de 2024. Janeiro de 2024. Isso. Que legal. Já começaram com um desafio um pouco maior, né? Até para dividir aí com o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente. A nossa solução, que é uma solução de mini mercado 100% autônomo, a gente sempre recomenda que o franqueado já busque um espaço dedicado do condomínio da empresa para que não haja um investimento de uma estrutura, seja modular ou seja de container, porque a gente sabe que é investimento maior para começar. Mas tem o contraponto disso, é que às vezes você vai abrir uma loja de container ou um formato modulado num lugar que tem um potencial de faturamento maior também. Então, vou fazer esse investimento, deixa eu buscar um lugar que minimamente eu vou conseguir ter o retorno sobre esse investimento para poder fazer jus ali ao investimento que está sendo feito. Mas me conta, primeiro PDV, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem é, quando você compra a franquia, primeiro você já fica angustiado para achar o ponto de venda, né? Poxa, vamos achar o ponto de venda, bom, beleza, venceu essa etapa. Vamos abrir esse ponto de venda, assim. Quais foram esses desafios iniciais de, botar a primeira loja para rodar? Porque a galera que está assistindo a gente, ouvindo a gente, sempre tem essa dúvida, né? Fica ainda no campo teórico, mas, beleza, assinei o contrato, tenho lá 30, 40, 50 dias para abrir uma loja. E aí, como é que foi isso aí? Eu acho que ali a parte de estruturação, né? A parte de você montar um mix de produtos também, né? São desafios. Né? Porque você tem que ter um mix de produto assertivo, né? Não adianta você ir colocando as coisas da sua cabeça, né? Porque não vai ser uma coisa assertiva. Então, isso é um desafio também, você acertar o mix, né? Vocês fizeram a pesquisa de intenção lá? Fizemos sim. A Mônica pode falar com mais propriedade, porque nesse momento, ela que estava à frente envolvida, de tudo. né? Porque, na verdade, quando nós começamos... Você estava trabalhando... Exatamente. E ela, assim, por mais que tenha tido essa insegurança, quando ela pegou para fazer a coisa acontecer, ela fez acontecer de verdade. Sim. E ela que... E ali, né, a gente já tinha números, né? Então, da empresa tinha anterior. Um histórico, já tinha um histórico, né? E eu já tinha aquilo na minha cabeça. Eu falei, não, e esse histórico, isso precisa melhorar. Só um detalhe, o histórico que a gente tinha, esses números não eram números favoráveis, né? Na verdade, assim, pelo que a gente tinha avaliado, pelo potencial. Pelo potencial, Entendeu? Mas a gente encarou, foi como eu falei, a gente precisa encarar e a gente vai fazer acontecer, fazer virar, né? Sim. E também começar a aprender, né? Manusear sistema. Tem uma curva de aprendizado que eu acho que isso é muito legal. Então, o negócio é começar, né? Aceitar o desafio e começar. E aí a gente teve esse tempo, né? Para aprender a comprar, a entrar em contato com o fornecedor, a aprender a manusear o sistema, enfim. É muita coisa... nova, né? Porque a gente está numa rotina, né? Às vezes tem uma atividade econômica também que é diferente do que você vai fazer. Então, 15 anos, né, trabalhando numa instituição financeira, eu acho que você estava um pouco, com muito respeito, mas um pouco confortável, né? Porque você já sabe como é que funcionam as coisas. E aí você é colocado num mar
diferente e precisar navegar aí nesse mar, né? Aprender coisas novas que você não estava acostumado, é sair da zona de conforto total, né? Sim, total. É difícil demais. Tem que ter disciplina, né? Porque, como você mesmo disse, tem esse cronograma, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, 2 anos parado, você ter que se readequar. E outra, né? É só a gente, não tem ninguém por trás ali. Na verdade, o interesse é só nosso, né? A gente tem que fazer acontecer. Peraí, eu tenho que levantar mais cedo, eu tenho que me organizar mais rápido, eu tenho que fazer as coisas acontecerem só por mim. Não tem ninguém cobrando de mim, a cobrança é nossa, só nossa. Nossa, isso é muito legal o que você está falando. Então, essa disciplina, Murilo, olha, vou te falar, é complicado, mas quando a gente acerta o ponto ali, aí as coisas começam a fluir tranquilamente. E acho que tem uma coisa muito legal no que você falou, Luiz, que é criar a própria demanda. É muito difícil a pessoa que está acostumado, e eu vou falar pelo Murilo, quando o Murilo também era CLT, eu tinha um chefe que me dava um direcionamento, falou, cara, você tem que fazer isso, dessa forma. Exatamente. Quando você chega e você acorda, né, toca o despertador e fala, beleza, o que eu vou fazer agora? Nossa, né? É difícil. Eu vou fazer uma avaliação de produto, eu vou olhar o faturamento, eu preciso olhar para o meu financeiro e começar a criar uma rotina de trabalho. Eu acho que isso deve ter mudado significativamente na vida de vocês, que é estabelecer uma nova rotina de trabalho, né? Exatamente. E eu fico exatamente assim, quando eu acordo, eu falo, meu Deus, eu preciso fazer lista, eu preciso ver o financeiro, eu preciso fazer pedido, o que eu faço primeiro? Começar a se organizar, né, para essa nova dinâmica. Eu brinco, a gente tem que começar pelo começo, o que é mais importante no momento, né? Tudo é importante, na verdade. Sim. Tudo é importante. Mas a gente tem que dar um pontapé e ver e colocando, direcionando o que aquele momento exige. Então vamos lá, a gente finalizou uma etapa, vamos para a próxima. Sim. Muito, muito legal isso. E vocês se dividiram, né? Porque assim, a gente falou do primeiro ponto de venda, né? Vocês têm quantos pontos de venda hoje? Hoje nós estamos com 4. Estão com 4 pontos de venda em operação. Isso. Esses 4 são todos residenciais? Sim. Residenciais, né? E aí vocês têm uma loja que é container e as outras 3... Espaço interno. Espaço interno, né? Vocês estão aí indo para o... Considerar aí, 2 anos de operação com essas 4 unidades. Vocês entendem que a última unidade vocês inauguraram quando? Mais ou menos? Foi em janeiro. Em janeiro? Uhum. Legal. Vai já para daqui a pouquinho, 6 meses já, né? Uma primeira curva de maturidade. O tamanho que vocês estão hoje, assim, quando você tem uma loja, 2 lojas, você tem um desafio. Quando você vai para 4, 5... o desafio muda. E quando você vai depois para 10, 15, vai mudando essas fases. O momento atual que vocês estão pensando em continuar a consolidação dessas lojas, e aí agenda de eficiência, fazer mais no que vocês já têm hoje, e olhar também para uma expansão ao longo de 2025, né? Lembrando, a gente está gravando aqui em maio de 2025, ou olhar... vamos só olhar a eficiência durante esse ano para poder melhorar o resultado das nossas lojas, ou vocês pensam ainda em fazer algum tipo de expansão dentro desse próximo ano? Assim? Eu queria entender um pouco do momento atual de vocês. Fala, turma, vocês devem estar curtindo demais esse episódio, vários insights, vários aprendizados, e eu tenho certeza, talvez nesse momento você está pensando, será que eu vou empreender? Será que eu empreendo com a Honest? E para facilitar essa sua decisão, tem um QR Code aqui na tela, onde você vai se inscrever e vai ter um bate-papo com um dos nossos consultores, que ele vai explicar no detalhinho como é que funciona o nosso modelo de negócio. E quem sabe um dia você não vai estar sentado nessa mesa de podcast contando a sua história de sucesso. Então, a gente pensa assim, né? Hoje tá eu e o Luiz, né? Então, a gente é 100% focado no mini mercado, na operação. Então, a gente se dedica ali 100% do nosso dia para isso. Uhum. Mas a gente tem um planejamento a seguir, né? Então, é um crescimento planejado. Então, por exemplo, hoje a gente que faz os abastecimentos, a gente que faz tudo, né? Sim. Então, a gente tem um planejamento de crescimento. Então, vamos abrir mais uma loja e vamos contratar uma pessoa para fazer... Cuidar do abastecimento. Exatamente. Porque hoje, infelizmente, a gente não está conseguindo mais fazer prospecção.
como a gente gostaria. Como a gente gostaria. A gente, né, vai atrás ainda, mas não da maneira que a gente gostaria de fazer. Sim. Então a gente está deixando de fazer negócios. De fazer expansão. Exatamente, para poder abastecer, comprar, enfim. Então a gente tem esse planejamento, sim, de abrir mais loja para fazer essa expansão. Ter um funcionário, uma pessoa para fazer os abastecimentos, para a gente conseguir focar mais em outras coisas, em prospecção, focar mais em marketing nas lojas, né? Fazer promoção, fazer combos, enfim. Mas a gente quer expandir, sim, a gente está indo atrás. Sim. Tem alguns, né, que a gente está... Alguns projetos, inclusive, que a gente está batendo em cima tem algum tempo já e a gente acredita que em breve aí vai acontecer. Legal. E sempre acho que ter esse olhar de planejar. Acho que uma das coisas que eu tenho falado muito com os franqueados que eu tenho oportunidade, né, que estão no tamanho de vocês, ou às vezes até um pouco maior, mas estão nesse desejo de continuar a expansão, porque, poxa, viram o modelo, validaram, aprenderam a formatar, viram que dá resultado, falaram assim, cara, agora eu preciso escalar, né? Eu tenho um volume e começo a fazer, legal, se eu tiver 4, 5, 6, começo a fazer conta. Só que é muito importante esse cuidado, né, da expansão para não dar um passo maior do que a perna. E eu acho que aqui eu gostaria de abrir esse parênteses, porque tem muita gente que quer, poxa, eu quero ir para minha segunda loja, às vezes tem uma cafeteria, quero ir para uma segunda loja. Pô, qual que é o melhor momento de fazer isso, né? Vocês, no caso, né, que tem 4, vocês já imaginaram, né? Se a gente tiver mais uma loja e a gente quer continuar esse processo de expansão, ter alguém para cuidar do abastecimento vai ser fundamental, porque quando eu olho para vocês, eu estou presumindo aqui, tá? Mas não necessariamente é isso. Eu sei que cada um pode fazer o abastecimento, ora o Luiz, ora a Mônica. Mas custa caro para vocês. A hora de vocês é cara para poder fazer abastecimento. Então, será que não vale a pena, para esse tamanho de empresa, já buscar uma hora técnica mais barata para esse tipo de atividade, que é super importante no nosso modelo? O objetivo é esse. A gente conseguindo o próximo ponto, a gente precisa contratar alguém para poder seguir com esse plano, né? Nosso projeto é esse. Sim. Até porque vai muito além, né? Não é só abastecimento. Você precisa comprar bem, né? Porque eu acho que o grande segredo está na compra, né? Você manter ali o percentual. Ali, exatamente. Porque se você tiver um CMV muito alto, você vai deixar o seu dinheiro ali no estoque parado. Sim. Então, é fundamental você também se dedicar a isso, né? Comprar bem. Né? Então, ir atrás de fornecedor, ir atrás de promoção. E você precisa de tempo, né? Sim, e querendo ou não, o abastecimento ele toma muito do tempo. Sim. Né? Eu costumo dizer que assim, o que você escala em eficiência, né? Principalmente quando eu penso em uma operação um pouco maior, você ganha o tempo principalmente em atividades que você faz para uma loja que não é um abastecimento. Então, o que eu quero dizer na prática? Comprar para uma loja e comprar para 5 lojas, o esforço é o mesmo. Entendeu? Precificar para 1 e para 5 é exatamente a mesma coisa. Mas 5 lojas, você gastava, por semana, vou dar um exemplo, 5, 6 horas para poder abastecer 3 lojas. Aliás, uma loja. Agora você for abastecer 5. Então, para cada loja nova, você cria um novo trabalho que é abastecer essa loja nova que você fez. Exatamente. Então, na escala, o principal trabalho se dá... Óbvio, tudo que você falou de comprar bem, pensar a promoção, pensar a ativação, você precisa de ter tempo para conseguir ter essa cabeça e conseguir fazer. Mas, de novo, né, trocar o tempo barato por um tempo mais caro para conseguir fazer isso. Acho que esse rearranjo é complexo. E até a prospecção, né? Porque a prospecção não pode parar, né? Porque de 10 condomínios que você vai prospectar, um pode dar certo. Sim. Como também nenhum. Então, assim... Fora concorrência, que é o funil, né? Sim, expansão, costumo dizer, frase minha, para não me copiar. Expansão é um estado permanente. Exatamente. Não dá para não expandir e continuar buscando negócio, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Então, a gente precisa continuar hunting ali, buscando esse tipo de oportunidade. Sim. Pode falar. A Mônica falou que a gente precisa, né? A gente tem esse desejo e a concorrência também está muito grande hoje. Está muito grande. Então, assim, a gente pegou do início ali, né? A gente abraçou essa ideia do início quando estava aquele boom. Mas ainda assim, se a gente plantar essa sementinha, né? A gente já plantou, na verdade, né? Sim. A gente está regando. Estão regando. E a gente está regando. Então, essa é a ideia. Né? Não deixar para trás. A gente não pode deixar para trás, porque, por exemplo, a gente fez um contato há, 7 meses, 8 meses atrás.
a gente está sempre ali em cima, conversando com o administrador, com o síndico, enfim, mantendo esse contato para que a gente não caia no esquecimento. Então, a gente faz isso com efetividade. Eu vou precisar fazer um alerta aqui agora, porque você falou uma coisa muito, muito, muito boa. Follow-up, que é o acompanhamento das negociações. Franqueado, querido, você começou a fazer uma prospecção. Não esquece lá não de... Podemos não esquecer. Dá para esquecer. Não dá para esquecer. Esses dias, o que aconteceu? Um franqueado fez a prospecção em um determinado lugar, passou 6 meses, o condomínio entrou em contato com a Honest pedindo uma proposta. E aí você fala assim, poxa, peraí. Se você tivesse feito esse follow-up, você acha que o próprio condomínio não falaria diretamente com o franqueado? Então, assim, esse é um cuidado muito especial que você tem que dar por 2 motivos. Primeiro, pela oportunidade atual que você está trabalhando. Então, você chegou lá, o que custa, né? Uma vez a cada 2 semanas, fazer um ponto de contato ali, ter uma lembrança, né, com esse síndico, né? Poxa, fazer uma visita lá um dia que você vai conseguir, levar um agrado ali. Esse relacionamento comercial para a geração desse negócio. Porque, às vezes, esse condomínio talvez vai ter um processo de decisão maior. Só que esse cara, às vezes, é um síndico profissional. Gerencia uma carteira de outros condomínios. Pintou uma oportunidade de falar, Luiz, Mônica, aquele lá não saiu, mas eu acabei de pegar um condomínio novo semana passada e lá não tem. Precisamos colocar. E aí? Você deixou de perder uma janela de oportunidade fantástica. Então, o que você falou de... esse cuidado que vocês têm de ter uma listinha de quais são os condomínios ou empresas que vocês prospectaram para poder falar. A gente faz isso. A gente não deixa de lado. Isso é um dos, né, um dos pilares, né? É uma dos nossos... Me fugiu a palavra. Enfim, a gente bate sempre nisso. Sim. Uma das nossas prioridades. Dessas nossas prioridades. Isso. Cara, muito legal que vocês acabaram de falar. E uma curiosidade, vocês estão com 4 lojas. A primeira veio dessa indicação. Essas outras 3, como que foi, né, esse processo de prospecção? Veio de indicação? Me conta um pouquinho mais de como é que foi essa expansão aí. O Luiz trabalhava na rua, né? Então, ele sempre que via um condomínio, ele parava e perguntava, já tem mini mercado? Todos, então, por isso que a sua prioridade já era essa... Sim. Entendi. Então, dava, sei lá, 1 semana, 2 semanas, não tinha um feedback, batia de novo... Deixava um cartão, tentava de algum jeito um contato. Mas foi na prospecção ativa, então, esses outros 3? Foi. Não foi indicação, foi prospecção mesmo. E confesso que é a parte mais difícil mesmo, né? Sim. É você conseguir chegar até o síndico. Às vezes você vai lá na portaria, eles não podem nem informar o nome do síndico. Não posso falar, enfim. Mas a gente vai tentando. Vai 1, vai 2, vai 3 vezes... mas foi assim, o Luiz ia batendo nos condomínios, perguntando se tinha mini mercado. Aí, quando não tinha, eu ia visitar, aí eu ia tentar contato com o síndico. E quando conseguia, aí já mandava mensagem. Então, foi dessa forma as outras 3. Na verdade, a última que a gente abriu é um morador de um condomínio que a gente tem, o mini mercado, e ele é síndico de um outro condomínio. Ele indicou a gente. E aí ele falou assim, ele já tinha uma outra empresa lá também, né, atendendo ele. E aí ele veio conversar comigo, viu que vocês estavam fazendo um bom trabalho. Exatamente. Lá. E aí colocou a gente no condomínio dele. Mas os outros 2 foi prospecção mesmo. Foi bem ativo. E a gente participou de assembleia. Concorremos com outras 4 empresas. Foi a nossa primeira assembleia que a gente apresentou, eu e ele, né? A gente ficou bem nervoso, inclusive. Bem difícil foi. Ali foi... Acontece, né? Às vezes, essa decisão, por mais que não tenha uma contrapartida financeira, né, de uma contratação efetiva por condomínio, existem alguns síndicos que, por segurança, vão querer levar uma tomada de decisão para uma assembleia. E aí, nesses casos, obviamente, a gente capacita esse nosso franqueado para conseguir fazer. Mas, de novo, né? Às vezes está fazendo isso pela primeira vez, né? Foi bem gratificante, porque foi a primeira vez. Foi. Um baita de um condomínio. Enfim, corpo jurídico, moradores. Olha, ali foi... Volta a falar desafio, porque empreender é isso. E, no final das contas, a gente levou. Por méritos próprios. Sim. E hoje a gente... tá regando, porque não pode parar. O trabalho tem que ser feito sempre da melhor maneira, mantendo o relacionamento com moradores, enfim. E é isso.
Exatamente. É você continuar um bom trabalho. Não para nunca, né? Essa é a verdade. Não pode ficar 50%. Não, você tem que sempre em busca do 100%. É o jardim lá, né? Que a gente precisa estar cuidando, poda, exatamente. Rega. E é isso que a gente faz. A gente valoriza muito essa parceria com o condomínio, com os moradores, um bom relacionamento. Então, a gente procura caprichar nesse... Vou pegar o gancho no que você acabou de falar, para a gente poder dar uma explorada. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu costumo dizer que a gente tem um modelo de negócio que é autônomo, né? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão, porque a venda, ela é autônoma, né? Então, você não precisa do funcionário para que a venda aconteça, né? A transação aconteça. Mas tem todo um back-office que acontece ali por trás para a mágica acontecer, né, daquela venda. O quão importante foi para vocês essa proximidade junto com os condomínios e com os condôminos? Porque sempre que eu vejo cases iguais vocês, assim, que estão crescendo, estão dando resultado, estão expandindo, sempre tem esse elemento de, sabe, de relacionar. Não é simplesmente abrir a loja e deixar a loja lá. Não pode ser assim. Entendeu? Porque, assim... Por mais que o modelo seja autônomo, tem toda uma conexão que a gente pode criar para gerar ainda mais valor para o espaço que a gente está indo. Como que vocês veem essa questão? Eu acho que é fundamental, né? O relacionamento é fundamental, tanto com os moradores, né, como com o síndico. Então, os prestadores. Exatamente. Eu procuro sempre ser muito próxima, né? Sempre mando uma mensagem ali para o síndico, tá tudo certo, tá tudo bem, precisando de alguma coisa. Nos abastecimentos, a gente sempre procura conversar com os moradores, o que tá achando. Pedir sugestões. A gente pede feedback. Inclusive, a gente tem caixinha de sugestão. Isso é muito bom. Exatamente. Muito bom. E a gente procura atender todos. Assim. Nosso contato, na verdade, fica exposto ali para a pessoa ligar, mandar mensagem para a gente quando for necessário. Se tiver alguma dúvida quanto ao funcionamento, alguma sugestão de produtos, qualquer que seja o feedback, a gente sempre está ali para poder responder o mais rápido possível. E para ouvir também, né, a sugestão. E a gente procura sempre atender. Quero um produto vegano. Poxa, não conheço de produto vegano, mas fui atrás de entender, pesquisar e colocar. Você não precisa ter uma gama imensa de produtos veganos, mas ter um ou outro ali para atender aquele morador. Aí você volta para o morador e fala assim, olha, coloquei aquele produto. Essa experiência, assim, esse cuidado, ele vai falar, ele vai compartilhar. Sim. Só aí já vai gerar uma marca positiva para o condomínio. Exatamente, eu acho muito importante. Agora, na Páscoa também a gente fez sorteio, né? A gente sorteou uma cesta lá da Cacau Show. E, nossa, o pessoal ficou super feliz. E eu acho que isso é importante, você ter essa proximidade, né? Esse cuidado, né? Exatamente. Nossa, muito legal essa frente, né? O nosso modelo de negócio é autônomo, mas essa conexão não tem preço, né? Não tem preço, tem muito valor. E eu valorizo, assim, cada morador, são eles que fazem o negócio acontecer, né? Então, a gente tem que tratar com carinho e atenção. A gente estava gravando esses dias, estava com o time do marketing gravando e a gente tem uma loja aqui, né? A gente tem o showroom, mas também tem uma loja de um franqueado nosso dentro do próprio condomínio aqui do prédio. A gente foi lá para poder gravar e chegaram alguns consumidores para consumir, né? O pessoal, desculpa, vocês estão gravando? Eu falei, não, assim... Compra porque vai garantir o nosso sustento aqui, né? Então, esse cuidado de ouvir o consumidor, perguntar o que ele gostaria. E acontece muito no abastecimento, né? Quando você chega no condomínio, você já vê ali um morador que você conhece, ele já vê que você está uniformizado, às vezes já está com um crachá. Então, começa a criar uma associação, o Luiz do mercado, a Mônica do mercado. Então, fica uma coisa mais pessoalizada. Que aí eu acho que é um diferencial que... A gente tenta levar esse conhecimento para todo mundo que está na rede, porque é o que vai gerar esse diferencial competitivo, né, no médio e no longo prazo. E corporativo? Hoje a gente está falando bastante, né, sobre o segmento corporativo. Vocês pensam, não pensam? Vocês querem ainda continuar uma expansão dentro do residencial? Qual que é a visão de vocês em relação ao corporativo? Tá para sair o primeiro corporativo. Estava na manga, escondida, entendi. Vocês tem aí uma negociação, não precisa abrir detalhes, mas uma negociação adiantada. Sim. Vai ser o nosso primeiro corporativo, né? E eu acho importante você estar nos dois ali, né? No residencial e no corporativo. Eu acho que
Legal. E ali, né, na nossa região tem muitas empresas. O formato não precisa em abrir, tá? O formato é mais para fábrica, indústria ou escritório? Assim, só para entender o perfil do corporativo. Indústria. Indústria? Isso. Ah, legal. Bom, cenas dos próximos capítulos não falaremos agora, depois a gente vai compartilhar. Isso também foi prospecção de vocês, que vocês conseguiram esse... Foi uma moradora... Uma moradora de um dos condomínios. De um dos condomínios. E ela trabalha nessa empresa, no RH. E aí eles entraram em contato e a gente fez a visita, né? Enfim, aí... Que legal, que legal. Tá quase. Não, você me deu uma excelente ideia para a gente poder dividir. Não vou falar aqui, mas vou guardar para depois a gente falar, porque é muito boa de usar realmente os nossos pontos que a gente tem. A gente não pode esquecer, né? Das pessoas que estão morando nesses lugares, elas trabalham em um lugar, né? Então, como que a gente está capturando essa melhor informação para conseguir fazer a nossa expansão? E olha que legal, né? O exemplo que vocês acabaram de dar. O consumidor que está lá, trabalha numa empresa e está levando essa solução para a empresa. Eu quase não falei, né? Mas a oportunidade que a gente tem para poder fazer essa expansão de maneira estruturada. Pô, parabéns, depois eu quero ver foto e vídeo desse quando sair. Vai chegar. Eu bato muito na questão do corporativo. A minha história dos últimos 8 anos, quando eu fundei lá a NB, né, com alimentação natural e saudável, eu trabalhei, assim, sobretudo, né, 70% da nossa operação era corporativa. E eu acredito muito nesse segmento. Eu acho que vocês vão se surpreender positivamente, assim, normalmente é uma estrutura 60%, 65% da estrutura de um residencial. Então, o investimento, vocês vão perceber que ele vai ser menor em termos de estrutura física, com relação a produto também acaba reduzindo, mas se traz uma questão de ocasião de consumo, né? Porque a pessoa trabalha no mínimo 8 horas ali, segunda a sexta, se for fábrica, às vezes é segunda a segunda, alguns casos, e aí você consegue ter um potencial de faturamento, né? Porque o sujeito pode comer quando ele chega de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, depois do almoço, à tarde e antes de ir para casa. Então você consegue capturar o consumidor em vários momentos, né? Nessas várias ocasiões de consumo. Então, tô curioso para ver como que vai ser essa ideia. Tá ansioso porque, na verdade, como a Mônica citou, ali na nossa região tem bastante indústria. Tem muita indústria ali, tem muita indústria. Então a gente vai começar também a ser um pouco mais incisivo aí nos corporativos. Bacana, show de bola. Depois eu quero saber como é que está sendo esse desenvolvimento aí no Corp. Eu vou mudar um pouco agora do curso do nosso bate-papo. A gente estava nessa parte um pouco mais técnica da nossa operação. E eu queria entrar agora numa questão que é a seguinte. O que vocês perceberam que mais mudou na rotina de vocês e o que mais mudou na vida de vocês depois de vocês começarem a esse trabalho junto com a Honest, assim? O que mais mudou na vida de vocês? Para mim, sempre foi um objetivo, como eu já falei aqui antes, né? Para mim, um dos maiores desejos era passar mais tempo com a minha família. Na verdade, eu sempre quis empreender, mas o meu projeto era empreendermos, nós estar juntos, né? Então, o meu maior objetivo era esse, né? Claro que requer tempo, requer dedicação para a gente poder alcançar isso. Hoje a gente ainda está engatinhando, mas ainda assim eu já te digo que é uma grande conquista. Sim. E esse é o nosso objetivo, né? Ter mais tempo. Sim. Acho que E até quando a gente estava começando a falar no início, você falou uma coisa interessante que você falou, liberdade entre aspas. Eu costumo dizer que quem empreende, ele pode ter mais tempo ou não, mas ele tem liberdade e às vezes não vai ter mais tempo. Porque quem começa a empreender, sendo ultra transparente, você vai trabalhar muito mais. Trabalha bem mais. Vai trabalhar muito mais. Muito mais dedicação. É muito mais dedicação, você quer fazer o negócio acontecer. Então, na verdade, você decidiu empreender, amigo, amiga, você vai trabalhar mais. Então, sem dúvida. Esse é um ponto importante aqui. Número de horas, você vai trabalhar mais para poder fazer esse negócio acontecer. Só que o contraponto disso é liberdade não necessariamente é ter mais tempo, mas é você fazer as coisas que você quer fazer no momento que você quer fazer. Eu prefiro ter liberdade. Isso. Entendeu? E obviamente em alguns momentos vai ser tempo, esse tempo de qualidade que você pode escolher. Poxa, beleza, se eu quiser hoje às 10 da manhã ir para academia, tudo bem, o abastecimento foi antes ou vai ser depois. A parte da manhã vocês querem resolver e passar um tempo juntos, vocês podem fazer isso.
e organizar a agenda de vocês para poder, sabe, fazer. Vocês vieram de São José dos Campos, né? São José dos Campos. A gente está aqui em São Paulo. Vocês saíram de lá que horas hoje? Saímos de lá, era 12h40. 12h40. Você ia precisar pedir pro seu chefe, né? pra sair fazer. Não é só pedir, né, Murilo? Tem toda aquela tensão. Sim, enfim, tem que preparar uma semana antes, entendeu? Aquela história toda. É difícil. Eu falo, pô, beleza, vamos embora. Se a gente se organizar, quero passar um final de semana num lugar, poxa, vamos organizar as lojas, vamos deixar as lojas abastecidas. E tem essa flexibilidade. Eu acho que essa flexibilidade e liberdade é uma coisa que não tem preço. É a liberdade de você criar a sua agenda, você fazer a sua agenda. Acho que é isso, né? Não é bom tempo. demais. É bom demais. Hoje, por exemplo, a gente assim não consegue... vamos fazer uma viagem e ficar uma semana fora. A gente não consegue fazer isso, mas é por um curto período. A gente, como o Luiz falou, a gente está engatinhando e a gente está em busca, né, de fazer isso voltar a acontecer, né? Então, poder viajar, poder, enfim, mas isso tudo com muito planejamento, né? Sim, é dar esse passo de cada vez, mas o mais importante é ter o horizonte que vocês estão construindo para fazer. Acho que a pior sensação é você chegar, colocar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, eu ainda sou CLT e esse é o caminho, assim, não vai ter nada que vai mudar. Não. E aí quando você vai e fala, pô, peraí, a gente está nessa construção, a gente está desenvolvendo, poxa, tudo pode acontecer. E aquilo é uma coisa que é possível, vai ser possível, né? Então, eu acho que paciência. Isso traz ânimo, né? Então, e traz mais ainda vontade de você fazer o negócio realmente dar muito certo, né? Certo. Porque você vê que é algo que é possível, né? Legal. Paciência, né? Fazer isso, fazer o nosso melhor sempre, todos os dias. E o mais louco disso é que, na verdade, isso é uma opinião. Sim, né? sim. É que a gente quer tudo 200%. Você ele não se permite, não que não se permita, mas você quer deixar as coisas sempre, você quer dar o seu melhor, sempre. É. Você não permite que algo esteja errado. Uhum. Eu sinto isso, eu faço isso, sabe? Se tiver que fazer o dobro, o triplo, independente do que seja, eu faço. Eu faço porque a gente está em busca do objetivo, que é o que a gente tocou agora no assunto, que é a flexibilidade, né? Com mais, ter mais esse ponto aí. E, enfim, é isso. É bom demais. Legal. Como que foi para a família de vocês? Porque uma decisão de empreender mexe muito, né? Com as pessoas que estão ali do lado. Eu passei isso de desaprovação em alguns momentos, mas, pô, você é louco, você vai fazer isso... Você tem uma carreira, assim, fui questionado muitas vezes ao longo da minha vida até eu dar certo. E isso vai mexendo com você emocionalmente, porque você começa a se questionar, poxa, será que eu tenho realmente potencial? Será que as coisas vão acontecer? Número 1, vocês tiveram algum apoio da família? Teve alguma dificuldade nesse meio do caminho? E as pessoas que estavam próximas, assim, vocês sentiram alguma coisa nesse meio do caminho? Às vezes algum amigo? Como é que foi isso para vocês? Na verdade, a gente nem pediu muita opinião. Porque assim, a gente é bem independente. Vocês já são bem independentes. Eu falo assim, hoje o nosso pensamento é família, somos nós três, eu, a minha esposa e minha filha. Então, assim, toda a tomada de decisão, tudo que a gente vai fazer, a gente se conversa, vê o melhor momento, se dá para ser feito ou não e toca adiante. Então, assim, na verdade, a gente não pediu aprovação, não... Sim. A gente, enfim... E é complicado esse negócio de pedir opinião, né? Porque às vezes você vai pedir uma opinião e a pessoa vai vir com isso. Mas não faz isso, não é o momento, tarará. E aquilo, às vezes, vai tirar a sua vontade, né? Já aconteceu com a gente outras vezes. E então, eu acho que é melhor... não pedir muita opinião, porque sempre vai ter alguém que vai falar, poxa, não é o momento, e às vezes não é aquilo que você quer ouvir, às vezes você está realmente decidido a empreender, a mudar de vida, e aí você vai pedir uma opinião e a pessoa vai te deixar na dúvida, né? Ou vai minar de alguma forma esse desejo, porque não dá para querer pelo outro. Essa é uma coisa que eu aprendi na vida, assim, o que vocês querem, o que vocês querem fazer, não dá para abrir a cabeça da outra pessoa e falar, cara, você tem que vontade, né? Poxa, a vontade da pessoa crescer, de querer se desenvolver, às vezes é da pessoa, entendeu? É muito difícil. Muito particular isso. É muito particular. E eu entendo, às vezes as pessoas fazem e têm esse tipo de atitude, é mais para preservar, porque elas gostam, mas a forma delas fazerem isso é falar, cara, não faz porque eu não quero que você se machuque.
de alguma forma, mas não pensa o outro lado, né? Se você conseguir resolver isso, talvez você consiga resolver a vida de muita gente. Então, esse é um tabu às vezes, mas eu gosto de ouvir a opinião aí de vocês para saber como é que foi. Olha, na maioria das vezes, eu prefiro assumir um risco, viu, Murilo? Sim. Sabe, do que ficar com aquele pensamento de deveria ter feito, por que eu não fiz? Sim. Então, claro, né, com cuidado, com análise, porque a Mônica foi fundamental aí nessa questão da escolha, do tempo para poder iniciar, né? Sempre com bastante cuidado, mas eu prefiro assumir o risco pensando no que pode vir de bom a acontecer. Sim, sim. E o legal é que depois vários amigos, né, vieram conversar. É isso que eu ia perguntar agora. Assim, porque assim, querendo ou não, vocês têm a rede de relacionamento de vocês. E aí vocês estavam no movimento de mudança de vida. Poxa, peraí, a gente volta para São Paulo. E querendo ou não, vocês têm o relacionamento de vocês. Então, vou sair às vezes para jantar com um amigo, vou receber um amigo em casa. E o papo é, poxa, como tá no trabalho, o que você tá fazendo. Por mais que você deixe um pouco mais reservado no começo, em algum momento você vai começar a abrir o que está acontecendo. As pessoas vieram atrás de vocês também para perguntar, pô, e aí, o que vocês estão fazendo? Sim, como é que foi? Várias. E vocês passam a ser referência, né? Porque vocês estão desenvolvendo um negócio, estão crescendo. Como é que foi isso aí? Vários amigos, né? Como está sendo. Inclusive, a gente chegou a passar o contato, né, da Honest. Para algumas pessoas, para algumas pessoas, mas foram várias que tiveram essa curiosidade, porque também viram que é um segmento que está em expansão, né? Então, muitas vieram conversar com a gente para entender como estava sendo, falar sobre números, enfim. E a gente super, super aberto, né? Porque do mesmo jeito que está dando certo para mim, se der para outros amigos. Sim, poxa, que legal. É muito natural, né? A gente começar a ter essa conversa e dividir com os amigos o que a gente está fazendo. E a gente tenta resgatar alguns, né? É verdade. Quase um resgate para algumas pessoas ali. Vocês perceberam que isso assim, para vocês talvez não se aplique tanto, porque a gente tem bastante gente que tem uma atividade econômica ainda principal, né? Tá trabalhando ali e tem o nosso negócio como uma segunda fonte de renda, diferente de vocês, 100% da renda de vocês vem do nosso negócio. Mas vocês fizeram uma transição. O que eu percebo é que as pessoas que começam a empreender também começam a ter um nível de responsabilidade novo, se desenvolvem em novas competências e tudo isso acaba refletindo positivamente para os seus trabalhos, porque você está ainda mais responsável, você está aprendendo mais e você acaba crescendo também dentro da empresa. Vocês percebem o nível de competência que vocês, como pessoas mesmos, vocês conseguiram avançar nesses últimos 2 anos, assim? Vocês conseguem perceber um no outro isso também? Sim, como que é? Sim. A gente se conversa, né? A gente fala sobre isso. O que a gente conseguiu de se desenvolver, né, de melhor nesse período. Então, a gente tem sempre se dado, né, essa oportunidade aí, esse feedback, porque é importante mesmo. E é um baita de uma escola, né? Todos os dias, na verdade, a gente aprende algo novo e é muito legal. Isso é legal porque assim, às vezes é muito solitário, né, o processo de empreender, né? Às vezes está você e um sócio, dificilmente às vezes alguém vem e bate no seu, poxa, você fez um bom trabalho. Então essa troca, vocês que são sócios nisso, assim, conseguir alimentar isso e dividir, é uma coisa que eu sempre falo, né? Quem tem oportunidade reconheça o trabalho do seu sócio, sabe? Que está ali do lado, porque, poxa, ele está se esforçando, ele tem as dificuldades, tem as inseguranças. E isso é importante, né? Porque às vezes não vai ter alguém ali para chegar e falar, o chefe, né? E falar, isso mesmo. E a gente tem chefe de todos os lados, né? Tem o consumidor, tem o fornecedor. Então, como que a gente se capacita ainda mais e consegue levar aí uma experiência boa, né? Para onde a gente está. E é importante também, né? Ouvir de uma outra pessoa, do seu parceiro, que a gente tá evoluindo, tá fazendo um bom trabalho e tá tendo resultados. Legal. Bom, a gente está caminhando um pouco para o final. Eu tenho ainda aqui mais 2 perguntas para poder endereçar com vocês. A primeira delas é a seguinte: quando vocês pensam, né, esse modelo de negócio e a expansão de vocês, tem muita gente que está ouvindo e assistindo a gente que tem o sonho, o desejo de conseguir empreender. Poxa, tenho esse desejo, tenho esse sonho, independente de ser com a Honest ou não. Vocês que estão nessa caminhada, né, tomaram essa decisão corajosa de empreender, de buscar o sonho da vida de vocês,
o que vocês falariam para essas pessoas? A galera tá aí ouvindo, assistindo a gente, quer empreender. O que vocês querem deixar de mensagem para essa turma? Assim, que vocês acham que é super relevante? Olha, falando, né, de como foi para mim, foi a melhor decisão que eu pude tomar, né, que mudou a minha vida. Então, assim, eu sei que às vezes tem o medo, tem o receio, mas se você se dedicar, a chance de dar certo é muito alta, né? E você ter ali uma empresa que entende sobre o negócio, que tem todo o know-how, eu acho isso super importante, porque vai te dar um respaldo e vai caminhar ali do seu lado para o sucesso. Então, para mim, foi a melhor coisa, assim. Legal, show de bola. Muito bom ouvir isso. Eu faço as palavras da Mônica as minhas. Encara e só vai, faz acontecer. Que vai dar certo. É isso. Com força de vontade, não tem como dar errado, sabe? Chega uma hora que a resposta de vocês vai por um elemento, que é a coragem, né? Vai chegar um momento que estuda o mercado, acho que é super importante o exercício que vocês fizeram de conseguir fazer uma avaliação detalhada, conversar com as empresas, fazer essa pesquisa, principalmente para quem nunca empreendeu, né? É muito novo, né? Tudo é muito novo. Peguem empresas que vão conseguir apoiar esse processo. E aí hoje, pela internet, você consegue buscar, entender, conversem com as pessoas, vai visitar eles para poder entender, converse com outras pessoas que operam o modelo de negócio que você quer operar. Poxa, quero montar uma sorveteria. Cara, senta com um cara que tem uma sorveteria e pergunta para ele quais são os desafios. Ele vende sorvete no ano inteiro? Será que tem uma sazonalidade? Quais são esses meses? O que ele faz nesse mês que ele não vende sorvete? Ele tem uma forma de compor receita? Não. Essa dinâmica é difícil contratar no segmento dele? Não é? Poxa, a gente tem a oportunidade de fazer um exercício de casa super bem estruturado para não tomar uma decisão ruim e aí você incorrer naquela taxa de mortalidade que a gente estava falando antes, né? De, poxa, cada 10 empresas, 9 vão deixar de existir. Não façam parte dessa estatística. Então, esse conteúdo aqui é para que vocês reflitam, pensem e se planejem para conseguir tomar uma decisão acertada aí em relação ao modelo de negócio. Então, eu queria, para a gente finalizar aqui, agradecer demais a presença de vocês nesse bate-papo. Eu pude estou acompanhando essa trajetória de sucesso desses últimos 18 meses e que, sem dúvida nenhuma, vão levar muitos anos ainda adiante. Estou muito curioso para a loja do corporativo, então em breve vai ter, quando vocês inaugurarem, ele pede para a consultora me mandar foto, eu vou acompanhar, quero acompanhar a performance dessa loja também e essa expansão que vocês estão planejando. Então, esse passo que vocês vão dar agora é super importante, de trazer uma pessoa para poder ajudar vocês. Então, conversem com a consultora para entender qual que é a melhor forma de trazer essa pessoa, como remunerar, como gerenciar, porque passa a ter uma atividade nova e vocês vão abrir um tempo que é muito importante para poder potencializar o resultado de vocês. Vocês vão perceber que trazer essa pessoa, fazer ela cuidar do abastecimento, vai sobrar um tempo que as lojas atuais de vocês vão começar a performar mais, porque vocês vão conseguir se dedicar mais em relação a elas também. Sim. É isso. E vocês voltam aqui no final de 2025, talvez, vamos ver como que vocês vão estar com a expansão aí. A gente sempre gosta de esperar um tempinho aí para fazer essa evolução, né? Poxa, de onde eu estava, para onde eu fui. Vocês falaram um pouco dos planos de vocês aí nesse meio do caminho. Mas é isso, turma. Muito obrigado para quem acompanhou, assistiu, ouviu a gente aí. Várias dicas e recomendações de empreendedores que não são de palco, que estão realizando dia sim, dia também. Sou honrado de dividir essas trincheiras com vocês, aí construindo um negócio juntos. E eu vou te falar, esse momento que eu tenho é o momento que eu vejo que valeu a pena cada decisão que a gente tomou e vocês tomaram junto com a gente. Então, obrigado por confiarem no nosso trabalho. A gente tem desafio, desentendimentos no meio do caminho, a gente é ultra transparente, mas eu acho que ter espaço para o diálogo é o que faz a gente crescer. A gente tem problema e a gente não deixa de falar que a gente não tem problema, acho que a gente tem que ser verdadeiro nesse meio do caminho,
mas a gente tem bom senso para conseguir resolver eles. Então, espero que a gente mantenha o nosso diálogo. A gente aprende muito do lado de vocês, então eu queria reforçar aqui do lado de cá. E do nosso lado também, o que a gente pode contribuir, contem com a gente nesse meio do caminho. Beleza? Obrigada pelo convite. A gente agradece. E é isso, até o final do ano. Até o final do ano. Bom, turma, muito obrigado por acompanharem a gente. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau!